Jornal da Mix. Gente, na semana passada, a Câmara de Blumenau aprovou o pedido da presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Blumenau, a Priscila Francisca Krieger, para que seja feita uma audiência pública para discutir a educação especial na cidade. E é por isso que a gente fala com ela ao vivo aqui nos nossos estúdios. Priscila está aqui para dar mais detalhes sobre esse assunto. Priscila, bem-vinda ao Jornal da Mix. Bom dia. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Gi. Bom estar aqui. Não tinha vindo nessa casa ainda. Opa, nova. viu? Bem-vinda, então. Tá bem instalado. Vocês dois estão ótimos aqui. Coisa Bonitinho, linda, né? Isso aí. Então, nós estivemos na Câmara de Vereadores, né? A OAB fez esse pedido. Além da OAB, né, eu faço parte de uma comissão de mães e pais, né, que defendem os direitos das pessoas com deficiência na educação e na saúde. E diante de tudo que vem acontecendo há algum tempo na nossa cidade, a gente precisa falar sobre educação especial. Precisamos ter um plano educacional, a gente precisa ter uma política pública para tratar desse assunto. Porque se a gente não tiver isso regulamentado, o que vai acontecer? Cada escola faz de um jeito, cada gestor faz de um jeito, os professores não têm uma diretriz para seguir, e enquanto isso, quem sofre são os alunos, né? Que é a pior parte, né? O Isso. sofrimento desses alunos, a falta desse acesso que eles acabam sofrendo. Essa audiência pública vai reunir quem? Então, a gente ainda não tem data para essa audiência pública, já estamos cobrando a Câmara de Vereadores, inclusive, porque nós usamos a Tribuna Livre na semana passada. E a ideia é trazer para essa audiência pública os agentes que devem fazer algo, né? Secretaria de Educação, Serviço Social, Poder Executivo, o sindicato, né? Por conta dos professores, as associações, a PAI, todas as associações ligadas à pessoa com deficiência. Porque, querendo ou não, se a gente tem a saúde adequada para a pessoa com deficiência, a educação adequada, essa pessoa com deficiência, porque elas não vão ser crianças eternamente, né? Elas vão evoluir melhor, né? Só que o problema é que a gente não tem o básico, né? A educação da pessoa com deficiência nas escolas não acontece da forma como deveria acontecer. Uma das situações que nós levantamos na Tribuna Livre é a questão da acessibilidade. Tem escola que não tem rampa de acesso. É o básico do básico. O básico. Um banheiro com um trocador, porque hoje a gente tem crianças, adolescentes que ainda usam fraldas. Vai trocar essa criança onde? Na sala do professor? Com entra e sai do professor o tempo inteiro? Né? Como fica essa situação? Né? Então, a gente tem problemas estruturais e a questão de organizar pessoal mesmo, de qualificar, enfim, né? Nós temos alguns problemas para enfrentar. Pois é, quais são esses principais, Priscila? Porque a gente acompanha o seu trabalho já há algum tempo, inclusive, se eu não me engano, ano passado você questionou muito nas redes sociais a indicação de uma pessoa que não tinha preparo para estar naquela função, principalmente quando a gente fala de educação especial. Qual é a realidade, até para o ouvinte da Mix saber, da educação especial aqui em Blumenau? Quais as dificuldades que vocês passam? Então, eu estava escutando a tua notícia anterior, né, que é a questão psicológica dos estudantes do 2º grau, enfim. A educação especial, ela precisa ser realizada por professor. Primeiro ponto. Porque uma coisa que assombra muito as pessoas da comunidade com deficiência é trocar o professor por cuidador, né? Porque essa pessoa com deficiência que está na escola, ela busca o quê? Educação. Educação se faz por quem? Por professor. Esse é um ponto. Então, o que a gente precisa? Professor e qualificar o professor. A educação especial é uma coisa relativamente nova. Por quê? Porque antes, há um bom tempo atrás, essas crianças não iam para a escola. Elas ficavam em casa, segregadas, não iam no shopping, não passeavam, não faziam nada, né? Era cultural deixar essas crianças em casa. Desde 88, a Constituição garante, então, um acesso à educação de qualidade para essas crianças. Então, desde essa época, elas já deveriam estar frequentando o ensino de qualidade. Então, o que falta? A gente tem uma política pública para elencar as prioridades para esse grupo de alunos, né? Qualificar professor, remunerar adequadamente, fazer concurso público para esses professores, porque eles são todos ACTs. Então, vem ano e vai, começa ano e termina ano, eles entram, saem, enfim, a gente não tem uma continuidade para essa categoria. Esses que você fala são os PAPs?
Isso, PAP, segundo professor auxiliar. Que, na verdade, só pra gente explicar pro ouvinte da Mix, então, assim, vamos lá, tem uma sala que, infelizmente, quando a gente fala de educação pública, é mais ou menos assim, com 35 crianças e lá dentro tem 2 ou 3 que fazem parte da educação especial. Isso Teria mesmo. que ter um professor que atendesse a esses alunos. Fora Isso. o professor que tá dando aula, o professor, vamos lá. Professor regente, Exatamente, né? é O isso professor aí. de matemática, né? Tá dando lá a aula. Então, para esses alunos da educação especial, o professor regente ele não consegue humanamente atender toda a classe. Claro. Então, esse segundo professor, ele serve como um professor que vai mediar o conteúdo lecionado para aqueles 2, 3 alunos da deficiência, ali, né? O público-alvo da educação especial. Essa mediação, adaptação, né? Trazer aquela aula de matemática para o mundo da pessoa com deficiência, porque às vezes falta o cognitivo, às vezes ele é preservado, mas às vezes falta. Então, como eu vou dar uma aula de geografia para uma criança que tem um comprometimento cognitivo? Então, existe a necessidade de adaptar esse conteúdo. Então, esse professor de apoio, esse PAP, esse segundo professor, ele está na sala de aula para fazer essa mediação. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar muito, né? Porque, assim, foi uma conquista nós termos esse segundo professor, mas esse aluno, ele é da sala, esse aluno é da escola, né? Então, assim, eu não tenho uma sala com 30 alunos mais um, eu tenho 31 alunos. E esses alunos são do professor regente e do professor auxiliar. Essa ideia de que a gente tem 30 mais 1, não pode permanecer. É 31 alunos, eles fazem parte do contexto. Quando a gente fala em capacitação, Belmiro, a gente tem que capacitar o porteiro, o segurança, o vigilante, a mulher da cantina, a bibliotecária, o professor, Quer dizer, o a escola diretor. tem que estar capacitada. A escola inteira. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a questão de que nós temos crianças na rede municipal que utilizam sonda para se alimentar. E nós tivemos um grande entrave ano passado, e esse ano ainda teve umas situações particulares aí, de quem é a responsabilidade do técnico de enfermagem nas escolas. É da educação ou é da saúde? Né? Nós tivemos uma grande dificuldade de resolver problemas nessa seara do técnico de enfermagem, porque a Secretaria da Educação ficava jogando para a Secretaria da Saúde, a da Saúde jogando para a Secretaria da Educação, e assim eles ficavam. Mas o que a gente gosta de lembrar, esses alunos são blumenauenses. É isso. Da onde vai sair, de que pasta vai sair esse orçamento para deixar aquele técnico de enfermagem, para dar uma qualidade de educação dentro da escola, não importa. Porque esse pequenininho ali que se alimenta por sonda, ele é um blumenauense. E se vai sair da pasta da assistência social, da saúde ou da educação, pra gente não importa. É isso aí, e importante também, pelo que a gente percebe acompanhando toda essa questão, foi como você comentou, tem 35 alunos na sala e a educação tem que dar conta de atender os 35 alunos da sala. Isso Quer mesmo. dizer, todo mundo tem que ser atendido de forma igualitária, isso hoje não acontece pelo que a gente percebe. Agora, Priscila, isso acontece em escola pública, as particulares estão melhores preparadas para receber esse público? Como é que tá essa situação? Então, a gente não recebe tanta reclamação na particular, porque assim, a grande maioria do público da educação especial está no município ou no estado, né? Tá? Mas nós temos sim reclamações. Elas não estão assim, olha, 100% preparadas para receber esse público da educação especial também, né? Ninguém está. A diferença entre os pais e os gestores, enfim, é que nós temos que aprender no dia a dia, né? Eu costumo dizer, ninguém me preparou para ser uma mãe atípica. Então, dia após dia, dificuldade após dificuldade, a gente vem aprendendo, né? Só que o que difere é que a gente precisa ter força de vontade para fazer alterações políticas nessa seara, né? Então, assim, eu gostaria, e até vou usar esse espaço, que os vereadores lá na audiência pública ouçam essa audiência pública e tentem resolver esse problema com a mesma celeridade que eles passam aumento de salário, aumento de cargos comissionados, que eles deem a mesma importância para a nossa situação como eles dão aí para aumento de salário ou aumento de cargo comissionado. Porque a situação de forma rápida. Porque a situação é tão gravosa, né, que a gente precisa fazer algo. Não sei se vocês acompanharam, mas Balneário Camboriú decretou estado de calamidade ou de emergência. Agora não consigo me voltar aqui,
mas eles declararam estado de emergência ou de calamidade na educação, por conta de estrutura. Banheiro horrível, sala de aula horrível, né? Então, assim, será que a gente vai precisar decretar um estado de calamidade na nossa educação de Blumenau? Quanto tempo a gente vai ter que esperar por isso? E a gente tem uma situação aqui em Blumenau também que é a seguinte, né? A gente tem problema com ar-condicionado. A merenda foi um caso atípico, a gente até entende, teve uma mudança ali e tal, que gerou muita repercussão. Mas tem problema com ar-condicionado, tem problema com sala, que o teto tá caindo, tem problema de goteira, tem tanto Tá problema. sucateado, né? Exatamente. Precisa de manutenção, né? Como uma casa que a gente tem em casa. Se a gente não dá manutenção, a casa cai, né? E a estrutura pública é a mesma coisa. É isso aí. E Priscila, então, os parlamentares se envolvendo agora, e tomara que se envolvam realmente, como você comentou, facilita muito a vida de vocês, né? Sim, a gente quer muito que essa audiência pública evolua para um grupo de trabalho. Nós já temos uma política pública de outra cidade para apresentar, Eu né? ia até perguntar se já tem algum exemplo. Isso, porque o que acontece, né? Geralmente essas audiências públicas dá aquele barulhinho e depois morre na praia, Sim. né? Então a gente já tem um modelo em outra cidade que já foi implementado. Qual é essa cidade? Correia Pinto. Correia Pinto. É uma cidade pequenininha, né? A gente vai ter que fez algumas adaptações já. É perto de Lages ali, né? Isso, a gente já fez algumas adaptações, mas fato é que a gente quer um grupo de trabalho para discutir essa política pública já existente, adaptar para a nossa realidade, óbvio, né? E daí já colocar em efetividade. Os nossos filhos, Belmiro, você sabe que eu tenho uma criança com deficiência também, eles não vão absorver essa política pública, né? Mas é o que a gente falou na Câmara de Vereadores, que outros, Arthur, Pedro, Camiles, possam usufruir disso. Que a gente não precise ter mais outras crianças vítimas de uma ausência de uma política pública lá na frente. Perfeito. Né? É sobre isso. Então, eu gostaria de ocupar o espaço aqui para convidar vocês para participarem dessa audiência pública, o ouvinte da Mix também. Priscila, mas o que eu tenho a ver com isso se eu não tenho nenhum filho com deficiência? Você tem, porque isso é uma questão de humanidade. Hoje você não tem. Deus queira que você não tenha. Mas e se você tiver? Né? É sobre isso, é sobre a possibilidade de ter um neto, um primo, um sobrinho, né? É uma questão de humanidade, mesmo que você não tenha próximo de você, né? Dar o direito à educação de qualidade para essas crianças é um gesto de humanidade. Sem dúvida. E quando você tiver a data da audiência pública, nos avise aqui, viu, Priscila? Sim, por com favor. certeza, eu vou passar sim. Priscila, que também é corredora, viu, Gisele? Olha Aliás, só. a Priscila não é corredora, ela corre de verdade, né? Ela é corredora daquela... Ela é real oficial. Então, eu vou só deixar claro que você precisa chegar e passar dos 10. Porque viu? ele não Começou vai. a pressão, Ele não vai, ele começou a corre 8, 6, 5, já correu 10, Belmiro? Não, ainda não. Mas é porque a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Tipo, esse é o meu, um dia eu vou chegar a correr 10. Mas vai chegar, vai chegar. Priscila, obrigado, viu, por você estar aqui Obrigada. com a gente hoje. A gente conversou com a Priscila Krieger, que é uma batalhadora realmente dessa causa, e vamos acompanhar essa audiência pública e vamos torcer para que, como a Priscila comentou, os vereadores, todo mundo se envolva de verdade, né? Que não fique só naquele oba-oba da audiência pública, mesmo. que depois a coisa morra na casca. Um abraço. Obrigada pelo espaço, tá, pessoal? Obrigada, Pri. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.